Olá a todos, boa tarde, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a apostila da reciprocidade. Reciprocidade, geralmente a gente tem a ideia de que é uma troca, né? Uma troca entre as pessoas, mas a gente vai aprender o que o Peter fala a respeito de reciprocidade, que ela é muito mais profunda. Olá, boa tarde, bem-vindo todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre reciprocidade e como o Patrick explica essa reciprocidade, que tem a ver com troca, sim, como vocês falaram, troca, abertura, tudo isso sim. Então, vamos começar a aprender o que ele é um pouco maior do que isso, tá? Vamos ver o que o Patrick nos explica, tá? Então, vamos imaginar uma pessoa nova que a gente vai começar a conviver, nós não conhecemos, então, o nosso relacionamento com ela, que é uma página em branco, tudo pode acontecer desse relacionamento, mas, enfim, o fato de duas pessoas se aproximarem, sem nenhum histórico, nenhuma memória, né? Esse passo que uma vai em direção ao outro é uma atração inicial, ela é criativa, espontânea e livre, a gente vai em direção ao outro, né? Porém, essa conexão e essa espontaneidade, criatividade, essa sensação de atração, muitas vezes ela é raramente mantida. E por quê? Né? A gente vai começar a perceber que, por exemplo, se eu vou conhecer uma pessoa nova, né, e essa pessoa, por alguma fala, ou mesmo pelos trejeitos, ou meio pela maneira de falar, ou pelo menos a maneira de agir, ou alguma semelhança física, de repente, eu vou dar um exemplo maluco, mas vamos dizer que ela me recorda memória, ela me recorda uma tia muito brava, muito áspera, muito austera, que eu tinha quando criança. E diante dessa tia, quando eu tinha 3, 4, 5 anos, eu reagia de uma forma defensiva, submissa, encolhida, né? Então, hoje, se vem uma pessoa que ela é nova para mim, eu não tinha nenhuma expectativa a respeito dela, então, ela pode ser qualquer coisa. Então, neste lugar, eu me coloco aberta, eu me abro para essa pessoa, até que eu me deparo com alguma característica que eu já tenho de memória, de lembrança daquela pessoa, né, lá atrás, que eu associei com a minha tia. Neste lugar, então, eu começo a dar o passo atrás, eu não permaneço aberta e eu começo a reagir, que às vezes não é nem dela, mas é de uma característica emprestada que veio de outra pessoa, mas eu já me coloco, hoje, embora eu tenha muito mais anos do que aqueles 4, 5, 6 anos, eu continuo emocionalmente reagindo da mesma maneira, tá? E outra coisa importante, sem eu ter consciência, este relacionamento está fadado a eu não gostar dessa pessoa, porque ela me remete à tia, e eu vou permanecer encolhida, eu vou ter que me reagir de uma forma encolhida, não vou poder me expressar, ela vai ser áspera, ela vai ser dura, enfim, né? Esse relacionamento já está fadado a não dar certo, ou esse relacionamento está fadado a se repetir um padrão que era aquele com a minha tia e nem era com essa pessoa, enfim, eu percebam como eu vou, aquele aspecto que eu tinha moldado, eu acabo reproduzindo agora. E outra coisa importante uma coisa é lá a criança com a minha tia, hoje é uma pessoa adulta, Luciana adulta, estar diante de uma pessoa nova e eu reagir da mesma maneira que eu reagia com a minha avó. Então, como se eu não pudesse hoje, com uma adulta, eu agir diferente, de outra maneira, como se o relacionamento fosse uma coisa sólida, compacta, rígida e não vai ter jeito, vai terminar tudo igual.
Eu diante da minha tia e dessa pessoa, eu vou ser igual, exatamente igual. Né? Então, é isso que ele fala. Normalmente, o relacionamento é tratado como uma entidade separada, que segue o seu próprio rumo, e a gente não tem, na realidade, força alguma, não tem participação efetiva nenhuma dentro dele, né? E as pessoas não mergulham em si para buscar suas partes negativas e negligenciadas. O que quer dizer isso, né? Bom, tudo bem que quando eu tinha 4, 5, 6 anos, eu reagia de uma forma bem submissa a essa tia, né? Mas hoje eu não preciso ser assim com uma pessoa nova. Hoje eu posso mergulhar. Que medo é esse? Por que eu tenho que me colocar de uma forma submissa? Por que eu não posso colocar o meu ponto de vista? Por que eu não coloco a minha ideia? Então, a busca pela parte negativa que se submete diante de uma pessoa austera, né? Então, de repente, eu tenho que não posso mais passar isso batido, não posso mais negligenciar, mas sim aprender com esta questão. Por que eu me colocava assim com essa tia e com qualquer outra pessoa que seja igual a ela, energeticamente igual, mesma energia, etc. Né? Então, nós vamos entender, isso tudo depois no bate-papo a gente vai explicar melhor, tá? Então, vamos entender a reciprocidade como uma ponte que envolve dois egos, duas pessoas separadas, egóicas, que têm seus pontos de vista, suas maneiras de pensarem muitas vezes diferentes, às vezes até antagônicas, mas essas duas pessoas que se abrem, uma vai em direção ao outro, né? Uma diz sim, a outra também deveria dizer sim, e que isso, a reciprocidade é essa ponte que une essas duas pessoas que se abram para interagir de uma forma aberta, positiva e de uma forma harmoniosa, né? E através dessa reciprocidade, dessa ponte que se estabelece entre dois egos diferentes, dessa alteridade, que essas duas pessoas possam apresentar novas formas de autoexpressão e, através desse envolvimento com outro universo, que a gente também possa transcender os nossos limites, que a gente possa se reinventar através desse conhecimento um com o outro, né? Isso é muito bacana, mas é preciso estar com esta abertura interna, e não com um estado de defesa, tá? Então, você acha que você se conhece de verdade, né? A gente muitas vezes acha, eu já sei como eu sou, eu não vou mudar, ou então, eu conheço meus filhos, eu conheço meu marido, eu conheço a fulana, a minha chefe, eu conheço aquela outra Beltrano, enfim, a gente acha que conhece as pessoas, e quando a gente diz, eu conheço as pessoas, desculpem, quando a gente acha que conhece as pessoas, conhece a si, como conhece os outros, a gente, na realidade, não percebe o quanto a gente está fechado para conhecer novos aspectos dos outros, né? Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês já imaginam quais experiências que vocês ainda não viveram e que vocês podem viver e aprender com isso? Se vocês imaginarem na vida de vocês todas as crises, todas as crises, os terremotos que a gente já passou, as dificuldades que a gente já passou, foi justamente através dessas dificuldades, dessas crises, que a gente trouxe para a nossa consciência mais sabedoria, mais poderes, mais capacidades que a gente nem sabia que tinha essas capacidades. Então, é importante que, quando a gente também se fecha e acha, eu sou assim, o meu marido é assim, o meu filho é assim, ou fulano é assim, eu não vou conseguir achar aspectos da pessoa ou de mim mesma além daquilo conhecido. Então, eu estou fechado, né, condicionado a determinados aspectos que eu acho que aquilo lá é o que acontece. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, que
Eu lembro que a minha avó, que eu amava muito ela falava, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu virei avó, então eu já sou vó há 2 anos, né? Mas antes disso não tinha vivido essa experiência, e eu sempre falava assim, meu Deus do céu, eu quero experimentar, eu quero conhecer o que é ser uma avó. Não é só com coisas ruins, tá, gente? Também podem ser coisas boas que nos acontecem, que a gente chega e experimenta qualidades, emoções. Por exemplo, você pegar um bebezinho novo, né, assim, né, que você ama, você pega assim no seu colo, aquilo lá vem uma qualidade de amor que talvez você não tenha experimentado antes. Enfim, quando eu fui mãe também lá atrás, quando minhas filhas nasceram, pegar aquele serzinho que você gerou, aquilo não é uma coisa mágica, te traz, né, responsabilidades, conhecimentos, qualidade de amor que não existia, enfim. Então, será que a gente já viveu todas as experiências? Será que a gente já se conheceu profundamente em todas as nossas versões, etc.? Então, a ideia é justamente essa: a gente não se conhece integralmente, não conhece os outros integralmente, e a gente tem muitas cartas viciadas, olhares viciosos. Se minha filha é mal-humorada, se minha filha é alegre, eu talvez tenha dificuldade de enxergar a responsabilidade dela, ou se eu tenho uma filha que é emburrada, de repente eu não vou conseguir ver a alegria dela, ou que seja, né, uma amiga, enfim, né? E quando a gente fica fechado nesse molde, a gente acaba não permitindo vivenciar tudo que a gente poderia vivenciar nas nossas vidas, não mesmo em nós, como também com relação aos outros que nos cercam, né? Então, o que é a reciprocidade? Ela também depende da capacidade de cada ser humano de dizer sim quando um sim é oferecido. Quando alguém chega em direção a mim, eu tenho que não me defender e me fechar, mas sim abrir, entendendo que não há nada a temer, que eu posso me abrir para o outro, conhecer o outro, as falas dos outros, as ideias do outro, a ação do outro, mas que se eu não estiver de acordo, eu posso. Se não me fizer sentido, não estiver de acordo, eu não preciso fazer nada, e se, de repente, eu posso ver que essa pessoa tem um jeito de pensar diferente, essa pessoa traz uma informação interessante, uma ideia nova, enfim, e eu posso me abrir para o que é oferecido. Isso é grandioso, porque senão a gente vai viver uma vida inteira encerrado e fechado naquilo que eu acredito e eu não vou mudar, tá? Então, essa interação entre as pessoas vai depender também o quanto a gente está aberto para o outro, né? Importante. Todos os seres humanos temem a abertura. De um jeito ou de outro, alguns mais, outros menos, mas todos nós, em algum momento, a gente tem um estado de defesa. A gente, de novo, pelas memórias, pelo histórico nosso, alguém que nos fez mal, alguém que nos machucou, alguém que nos humilhou, enfim, o que seja, a gente meio que, eu preciso me defender, não posso abrir, então, só que assim, cada vez mais eu vou me fechando, e de repente a gente está no mundo, mas com uma frestinha deste tamanho, o que é muito, muito pobre, o que é muito limitante, em vez da gente, né, abrir e enxergar tudo à nossa volta e aprender com tudo que acontece, né? A gente não precisa viver nesse estado de trincheira, de defesa, né? Importante saber também que existe 3 níveis de reciprocidade, né? São as pessoas, o nível menos evoluído, são as pessoas mais alienadas ou pouco desenvolvidas, são aquelas que vivem encerradas nelas mesmas, na verdade delas, na vida delas, no mundo delas, e não cabe ninguém, eles não estão abertos para ninguém. Então, é impossível qualquer tipo de reciprocidade com essas pessoas. O segundo, ele anseia por abrir o contrato, que eu acho que é onde mais ou menos a gente está, mas mesmo assim ainda tem uma certa imaturidade, porque eu me abro para o outro, mas ainda com um lado meio infantil dentro de mim, querendo que aconteça uma mágica, uma fantasia lá fora, né? Então, nessa abertura, né, ainda
falta um pouco de realidade e maturidade para que eu veja o mundo lá fora, ou as pessoas lá fora, a partir do que elas são mesmo, não do que eu projeto como fantasia ou desejo de uma magia que aconteça lá fora, tá? E o terceiro tipo, que é o mais evoluído, que são aquelas pessoas que abrem o coração total, sabe que não há nada lá fora, mas que sim, que né, eu estou aberto porque eu preciso da visão dos outros, ainda voltando àquela história do globo terrestre, né? Eu preciso da visão dos outros para, quem sabe, alargar a minha visão sobre mim e sobre os outros. De repente, se vem uma crítica, vem um elogio, eu preciso dessas críticas, elogios, até para né, checar aqui dentro de mim se isso é verdade. Pessoas que me trazem culturas, livros, ideias, né? Será que o meu mundo é esse mesmo ou eu posso alargar ele um pouco mais, tá? Então, agora, sustentar a reciprocidade. Sustentar a reciprocidade abrir-se para o outro, para a realização, a interação e a cooperação, a criatividade, a expansão e ao prazer. Então, é assim, sustentar a abertura, sustentar estar aberto, sustentar que mesmo que sejam pessoas que aparentemente, né, não parecem ser tão boas ou não vão me acrescentar nada, abra, permaneça cooperando, né? Use a criatividade, use a expansão e vá com essa amorosidade positiva, para que você vai ver que o outro também começa a responder com o coração não tão defendido, com a postura não tão reativa, né? Isso a gente precisa aprender, que isso agora é uma escolha que a gente faz, é uma escolha de estar cada vez mais aberto, interagindo com as pessoas, né? Interagindo com as pessoas, o que é preciso falar para vocês aqui, né? Que quando a ideia é que a gente vá conhecendo mais do mundo, mais das culturas, mais do conhecimento, que é impossível, eu tenho que humildemente reconhecer que é impossível eu conhecer tudo que é possível e que, por isso, eu preciso de outros universos, que são outros seres humanos, outros egos diferentes do meu, para que me tragam novas ideias e nova expansão, para que eu vá tendo uma ideia maior do mundo. Essa é a ideia principal da reciprocidade, mas para isso começa a gente ter que estar aberto, né? O que impede agora a reciprocidade? O que impede a reciprocidade, né? Então a gente vai ver o que impede. A reciprocidade só é possível na medida em que a gente conhece e está em contato com o nosso lado destrutivo, o nosso lado oculto, que é a nossa defesa. Existe uma apostila que fala da defesa, que ele fala que normalmente a gente está defendido contra o mundo lá fora. A gente está se defendendo porque alguém que alguém nos fez mal, ou que alguém pode descobrir as minhas fragilidades e se aproveitar disso, me explorar, me fazer mal. Na realidade, nessa apostila do Patrick, que ele vai falar sobre a defesa, essa defesa é uma mentira do nosso eu inferior, não é para me defender do mundo, das pessoas lá fora, mas essa defesa, na realidade, é para que eu não veja as minhas partes pouco evoluídas, minhas partes fracas e as minhas partes imaturas, né? Então, a defesa não é contra o mundo, contra as pessoas que há um perigo lá fora, mas, na realidade, é uma tentativa de ocultar as minhas partes inferiores, imaturas e falhas e defeituosas, tá? Então, esse lado, às vezes, é assustador, olhar para as nossas fraquezas, a nossa imperfeição, encarar, reconhecer e trabalhar com esse lado. Isso é muito desagradável no início,
né? Porque a gente não quer ver a nossa feiura. Esse é o nossa grande luta é olhar para nosso lado sombrio, né? E ao não fazer isso, e não encarar, e não olhar para as nossas fraquezas, nossas partes pouco evoluídas, é justamente aí que a gente precisa se defender do mundo lá fora, porque alguém lá fora vai perceber as falhas que nem eu quero ver. Alguém lá fora eu preciso me esconder, as partes minhas frágeis, fracas, pouco evoluídas, porque alguém, se descobrir, não vai gostar de mim, não vai me amar, não vai me querer, vai me excluir, enfim. São esses pensamentos muito imaturos que fazem a gente ficar nesse ciclo vicioso, que a gente chama ciclo vicioso do eu inferior, que mantém a gente num ciclo sem saída, realmente não tem saída. Menos eu quero olhar, menos eu quero trazer para a consciência, menos eu faço o que eu tenho que fazer, que é evoluir e melhorar essas partes que não estão ainda desenvolvidas, tá? Então, quando rejeitamos ou ignoramos o mal dentro de nós e nos outros, né? A nossa energia pura, que por baixo dessas negatividades tem uma energia, tem uma luz distorcida, tem uma qualidade, tem um dom, tem uma virtude ali que está sendo usada de uma forma distorcida. Então, ao não olhar e corrigir isso, essa imperfeição, ou essa parte negativa em mim, essa energia vital, essa energia criativa, original, ela não é transformada e não vem para a nossa luz. Então, jamais seremos pessoas inteiras, integradas, nós seremos em partes, né? E escondendo a nossa parte que não é tão boa assim, tá? Depois, a reciprocidade também. Se não existe reciprocidade entre eu e todas as minhas partes internas, minha parte matura, minha máscara, meu eu inferior, é impensável também ter reciprocidade e total abertura perante os outros. Por quê? Porque eu tenho que me abrir com reserva, porque o outro pode perceber que eu não sou tão maravilhosa assim. Então, vamos mascarar bem, vamos fingir bem, quem sabe ele me aceita, né? E eu vou escondendo, na realidade, as minhas partes vulneráveis, fracas e etc, tá? Então, essa desunião com as minhas partes, essa não reciprocidade, essa não abertura e não acolhimento das minhas partes não tão iluminadas e não tão evoluídas, né, não vai trazer também união junto com os outros, tá? Então, essa energia distorcida criativa, ela só pode ser corrigida e transformada, como eu acabei de falar, quando a gente trouxer isso para aqui, para cima da mesa, e a gente tiver real consciência dela, né? E até que a gente faça isso, a gente vai permanecer partido no meio, cindido, criando as nossas vidas, as nossas experiências, os nossos relacionamentos de uma forma desequilibrada e distorcidamente, tá? Né? Com fingimentos, com falsidades, com máscaras, etc. E não importa o quão distorcido, isso também é muito bonito que o Patrick fala, não importa a nossa feiura, da nossa negatividade, do nosso inferior, não importa. Não importa essa parte toda que é feia e inaceitável. Dentro dela tem energia pura, tem força vital, só que está sendo usada de uma forma distorcida. Se eu não encará-la, eu jamais vou corrigi-la e não vou trazê-la para a luz e jamais eu vou funcionar de uma forma plena e livre, né? Então, rejeição, aquilo que eu rejeito nos outros, né? O que nós rejeitamos em nós, a gente acaba rejeitando no outro. Então, se eu rejeito algo no outro, na realidade, eu estou rejeitando algo que é meu, é meu. Então, o nosso trabalho passa a acontecer nesse universo interno profundo, e o outro é apenas um espelho, ele reflete para mim, por exemplo, como eu dei um exemplo, se eu tinha uma tia austera,
bravas, né, que me assustava e eu me encolhia, na realidade, o que eu preciso ver é o meu lado, por que eu me submeto, por que eu me submeto, desculpe, que bobagem, por que eu me submeto, por que eu tenho medo dela, por que eu tenho receio, e etc. e tal. Provavelmente, quando eu era pequenininha, estou dando aqui um exemplo, tá, gente? Só para não ficar muito na teoria. Provavelmente, quando eu era pequenininha, de repente a tia falou alguma coisa brava, eu fui retrucar com ela, fui falar, e sem nem perceber, sem nem ver da onde veio um tapa, um cascorão, qualquer coisa assim, uma repreenda, e de repente eu entendi que diante de pessoas bravas eu não posso contra-argumentar ou me manifestar, porque vai vir uma tunda lá atrás. É só uma brincadeira aqui para vocês entenderem. Então, para que eu não permaneça submissa diante de pessoas austeras e bravas, eu preciso agora perceber que a minha forma de me manifestar talvez não seja com críticas e tudo mais, mas que eu sim, permita a minha manifestação da minha verdade de uma forma mais madura, mais cuidada, né? Mas que sim, agora eu, adulta, possa permitir que isso aconteça. Então, a expressão da energia criativa, a manifestação de uma verdade, ela não pode ser abafada diante de pessoas austeras. Seria nesse sentido, só para dar um exemplo para vocês, né? Então, o outro está me refletindo que toda vez que vem uma pessoa brava e austera, eu preciso me calar. Não precisa mais. A gente, de uma forma bem, de novo, segura, de uma forma saudável e amorosa, eu consigo hoje expressar aquilo que era importante, que quando pequena eu não consegui, fiz de uma forma inadequada, por isso que eu fui mal compreendida, enfim, castigada, ou o que seja, né? Então, qual é o parâmetro? O parâmetro é que a gente use agora os nossos relacionamentos para medir o grau de cisão que há interno, né? Então, por exemplo, são partes minhas internas que estão distorcidas, são errôneas, e eu desconheço essas partes, então, quando os relacionamentos fluem bem, essas partes minhas fluem bem, agora, quando os relacionamentos lá fora não fluem bem ou desequilibram, me trazem incômodos e dores, na realidade, a gente tem que entender que isso é um excelente medidor, vamos dizer assim, para que eu olhe para dentro de mim e aprenda, né? Mergulhe no meu interior e que a gente vai em busca das nossas distorções, da nossa coparticipação negativa nos relacionamentos. Não é só o lado de fora que está sendo negativo ou está sendo cruel. Tem uma parte minha também que se submete ou não a este e reage emocionalmente e na realidade eu ainda não me autoaceito. Isso é muito importante. Aqui o Patrick nunca vai falar que espera que a gente esteja num grau de perfeição, não. É possível aqui agora, eu aceitando as minhas partes imaturas, negativas, e nessa autoaceitação eu assumo a responsabilidade de ir olhando, confrontando, investigando e melhorando. Confrontando, investigando e melhorando. É nesse aspecto, tá? Continuando, né, sustentar o prazer somente como pessoas inteiras, agora integradas, que não temem a si própria, que não temem as nossas partes reativas, emocionalmente pouco desenvolvidas, as nossas inferioridades, a gente não teme mais. Então, como pessoas agora, na realidade interna, confiantes em quem a gente pode agora sustentar o prazer de estar na vida, não se defendendo mais, mas no prazer de conviver com outras pessoas, estar aberto com elas, não mais reagindo, mas estando presente na vida, né, na vida, com as outras pessoas, com o que a vida nos oferece, e neste lugar, a gente aberto e aprendendo e agregando conhecimento,
ideias, impressões, né, através de outras pessoas, de outros egos, que vão fazer com que eu amplie o meu mundo que eu vivo, né? E só assim, só como pessoas inteiras, eu posso estar consciente, presente e aberta para as pessoas lá fora. Só assim eu posso expandir além de mim mesma, né, em segurança, e aí sim a gente diz sim ao outro, e o outro também diz sim a nós. E quanto mais a gente permanece abertos, mais correntes de energias positivas a gente vai agregando e conhecendo e evoluindo, tá? Então, isso é muito importante, que a gente não tem como conhecer o mundo, conhecer a verdade do mundo, né? Se eu me mantiver atrelado apenas à minha visão egóica, mas que eu me abra para outros universos, outras verdades, outros pontos de vista, para que eu tenha uma ideia mais aproximada da verdade absoluta, tá? Isso, aí a gente entende que relacionar-se com os outros, não precisamos nos defender, porque não há mais nada a temer lá fora, ok? Essa cisão interna que acontece, na realidade, ela não existe de fato, não existe uma diferença entre eu e o outro, né? Mas sim, a gente antes se defendia e se separava por causa dos nossos inferiores e das nossas partes menores, né? Mas que toda a separação que havia interna e externamente, ela parecia antigamente tão real, agora a gente percebe a ilusão de que quanto mais eu evito olhar para o meu lado sombrio, para o meu lado negativo, inferior, isso é uma ilusão de que ele vai me devorar, ele vai me engolir, ele vai me aniquilar. Na realidade, não, é só encará-lo, transformá-lo, que ele volta para a luz, né? Então, justamente ao negá-lo, negar a existência dele, é onde ele realmente acaba transformando realidade naquilo que ilusoriamente ele é de fato, né? E quando a gente fecha os olhos para nós, se a gente vai fechar também os olhos para o outro, e entender o outro como pequenas fatias do que a gente consegue perceber, né? E assim a gente vai lidar com o aceitável e o não aceitável em mim e no outro. É isso que nos separa, né? E na realidade não há, tudo é aceitável apenas entendendo que aquilo que é feio e atualmente inaceitável, quando encarado e transformado e evoluído, isso torna-se aceitável novamente, tá bom? Essa é uma frase da palestra que eu acho bem legal. Ele fala assim: aceitar a imperfeição para chegar à integridade do ser. Se eu não aceitar o meu lado negativo, eu não vou poder transformar essa minha parte, que também é minha, mas eu não vou conseguir, se eu não encará-lo, e não enfrentá-lo, e não trazê-lo para a luz, essa parte não vai ser agregada a mim. Então, jamais eu serei uma pessoa inteira, plena, porque eu vou ter partes que eu finjo que não existem em mim, porque eu escondo. E isso não é a melhor estratégia, jamais eu seria uma pessoa inteira. Então, que esse material todo que foi passado aqui possa ser como uma pequena luz brilhando no seu interior, dando-lhe esperança e força, mostrando-lhe e guiando-o na direção da aceitação de si mesmo, assim como você é exatamente aqui e agora. Que você possa não indulgir em nada, nem desculpá-lo, mas vê-lo como ele é, essa nossa parte inferior. Aceite a imperfeição plenamente. Quando você descobrir e aplicar essa atitude de aceitação, vai descobrir a sua felicidade e a verdade que une você e o universo. Você é o universo, você com as suas partes, você com as pessoas e as partes dela, e que nos une também ao universo como um todo, tá? Então é isso, basicamente é isso, tá?